E seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Hoje Sempre. Gente, vocês perceberam que o cenário tá um pouquinho diferente? Hoje eu tô nessas poltronas chiques aqui, da Thaís Ribeiro e da Vanice. E ao meu lado uma mulher chiquíssima também, né, Bárbara? Pois é, tô no lugar da Van Van. Você viu? Seja muito bem-vinda aqui. Gente, vocês Obrigada. assistiram, já acompanharam as entrevistas que a Bárbara deu aqui pra gente? Tanto no Hoje Sempre como no Bom da Vida? A Bárbara falou sobre educação. É um tema que não para, né, Bárbara? Quanto mais você estuda, mais tem assunto pra falar, né? É sempre recorrente, porque cada vez está acontecendo coisas novas e a gente precisa implementar. E você aí que faz parte da unidade Kumon, mais ainda, né? Que é uma unidade que vem crescendo, que já tem nome, tem método. Sim. E mesmo assim sempre precisa estar aprimorando. A gente precisa aprender a aprender sempre, como o É. nosso Torukumon fala, né? Então isso é importante, a gente estar nesse contexto. É isso aí. Mas, gente, a Bárbara não tá sozinha aqui comigo, não, viu? Junto com essa gata aqui, tem mais 3 gatíssimas aqui também, orientadoras do Kumon, que vieram bater um papo hoje sempre sobre educação. Porque, como você já sabe, hoje sempre ele tem esse princípio, né? A ideia é, sim, sempre trabalhar questões que vão ser primordiais para você hoje e também no futuro. Está aqui comigo junto, então, com a Bárbara Brito. Eu vou ler o nomezinho de vocês. A Aline Freitas, a Neia Gonçalves e a Simone Kunimoto. Acertei, né, Simone? Você viu? Sim, acertou. Sejam muito bem-vindas. Muito Só vou obrigada. perguntar pro meu público aqui, esse cenário tá ou não tá bonito, gente? Fala sério, olha aqui, mostra Sim. ela aí, Gustavo. Olha aí, ó, que Sim. cenário bonito. Meninas, educação é um assunto que a gente tem, como a Bárbara falou assim, aprender sempre, né? Como é que é isso pra você, Aline? Essa sendo orientadora do Kumon, trabalhando aí diretamente e indiretamente com pais, com funcionários, com crianças e adolescentes e até com adultos, né? Porque o Kumon Sim. também atende, né? Como que é isso? Ai, olha, a gente todos os dias falamos para os pais, para os alunos, a importância de estar aprendendo. Se nós não aprendemos, isso fica meio, né, duvidoso até. Então, tem que fazer parte da nossa vida também. Sim, eu estudo e faço Kumon todos os dias também. E você, Neia, como que é a sua experiência aí com a educação? Pois é, a educação ela tá em nós, né? Não tem como dizer ao contrário. E o aprendizado é contínuo. A gente faz Kumon todos os dias e não só o Kumon, mas a gente começa a aprender outras coisas para agregar também a unidade. Simone, é nesse contexto aí, você que está estudando também, você comentou com a gente, né? Tá fazendo mestrado, é isso? Já terminei. Já meu terminou o mestrado. mestrado. Como que é, assim, sair da sala de aula, mas também estar em sala de aula? É um universo educação, né? E eu acho assim que proporcionar esse universo e ambiente para mais pessoas é uma das funções que nós temos na vida. Eu sou uma pessoa assim apaixonada, eu defendo realmente a educação, eu acho que ela é a base para tudo que a gente pode imaginar na vida. Então, poder trabalhar nessa base, junto com as famílias, construir um ambiente diferente para eles. A educação representa tudo isso na vida das pessoas. Então, eu acho que o meu papel como educadora vem baseado nesse propósito mesmo. Educar é um propósito, independente de você ser o pai desse aluno, a mãe desse aluno, algum responsável ou o mestre. Educar é propósito, né, Bárbara? Sim. Faz toda a diferença, né? Se não tiver isso como missão, fica muito cansativo. É uma base também, né? É a base. Agora, nesse mundo todo aí, com tantas tecnologias, inovações, educar também é um desafio, né, Aline? Com certeza. Como é que Muita você vê? novidade, né, a cada momento, a IA, né? Então temos a parte também da tecnologia muito forte, muito presente, os pais mais ocupados, né? Eu acho que assim, é um grande desafio, mas nós percebemos e nós conseguimos colaborar de uma forma muito ativa com esses pais, sabe, orientando, ajudando também nessa criação de rotinas, na parte da disciplina, que é algo extremamente importante na vida do pai, da família em si, da criança, né? Então é um ponto importantíssimo, essa criação de rotina e de disciplina, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante hoje. E você citou a questão da IA, e eu acredito que é muito importante a gente falar e abrir logo com isso, porque além de ser um tema polêmico que está em alta, porque assim, a IA hoje, ela vem cada dia mais. Você piscou, já tem uma nova plataforma de IA, já tem outros métodos, já tem outras formas aí de aprendizagem com a IA.
O que por um lado é bom, mas também tem um lado aí que faz, acredito eu, a gente não pensar tanto, né? Deixar a IA pensar mais. Isso se torna um problema? Olha, Júlia, desde que usado, né, de forma correta, a gente pode sim, porque é inegável o poder e a facilidade que a IA está trazendo, né? E isso a gente não consegue também tirar isso da nossa vida, proibir as crianças, né? Porque é algo que já está muito acessível. E, de fato, tem vários benefícios, mas o que eu peço e o que eu falo muito para os pais é a importância da gente cuidar com esse uso excessivo. O uso da IA para crianças faz com que reduza o esforço cognitivo, aquele esforço de pensar, de estudar, de ler, de entender, de responder. Todo esse esforço é prejudicado, porque quando manda ali, ela responde em 3 segundos para você. E aí, o aluno, né, a criança, né, às vezes nem pensa para entender se aquilo está certo, ela já toma como correto e segue a vida. Fora que eu copia e cola, e aí aquele uso, a criança ela passa a parar de escrever. E isso diminui vocabulário. Então, assim, tem vários outros problemas, né, que podem acrescentar e evitar, né? Por exemplo, se for um uso excessivo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E isso respinga na vida adulta de alguma forma, né? Sim, porque pra gente é muito fácil também, né, Júlia? A gente mandar uma mensagem, perguntar tal coisa, ela já te responde, né? Então, isso cria um hábito muito grande de você nem dar o trabalho de pensar em algo. Você já tem ali a resposta pronta. Para você aprender algo é importante pensar. Pensar. E assim, é claro, não estou falando aqui que eu não uso, eu uso a IA, né? Como ferramenta. Como ferramenta. Mas eu procuro sempre, será que isso dá certo? Será que eu não posso acrescentar de um outro jeito? Porque as respostas são muito iguais, né? Então, se você começa a usar sua IA, tua resposta vai ser parecida com todo mundo que usa IA. Então, se você pensa e usa a sua forma de pensar, você é único e exclusivo. Eu falo assim, eu atendo assessoria de imprensa e eu atendo alguns clientes que eles falam assim, nosso atendimento é humanizado. Aí eu falo assim, seu atendimento é humanizado, mas o card do seu post não, né? Porque é IA puro. Então. O que é isso? Então, Cadê? assim, cadê o IA? Não, e cadê o humanizar mesmo? Cadê ali não é nem só a humano, criatividade, mas o original. Porque se eu quero passar algo humanizado, eu quero passar algo personalizado também. Eu quero passar algo que é meu, que é único, que vai deixar a minha marca em você. Mas aí tá lá o emojizinho que é padrão da IA. E que não deixa a gente pensar muitas vezes. E que faz a gente muitas vezes desvalorizar até. Não tô falando que não pode fazer, não é isso. Mas quando você vende algo e nas próprias redes sociais você já mostra diferente, parece que não dá match. E assim, né? O aluno ele pega, copia, cola aquele trabalho, aí tira uma nota ótima, tira 10. Tá lindo o boletim. Mas o que ele realmente aprendeu com aquilo, né? Então, ele não fez nenhum esforço de copiar, de enviar ali para o cérebro aquela informação, de desenvolver aquilo. Então, realmente... E isso, né, e a gente falando sobre isso, é um reflexo também dessas pesquisas, né, que a gente vem vendo aí na mídia ultimamente, que fala, por exemplo, das gerações, né, que as gerações que estão chegando agora, o pessoal brinca, né, gerações dos Enzos e das Valentinas, mas nada contra o nome, pelo amor de Deus, é só o pessoal que fala, né? Você tá reproduzindo. Só tô reproduzindo. Tem muito a ver com isso também, né? São gerações que estão vindo com QIs mais baixos, porque a tendência é a gente ser mais inteligente que os nossos pais, os nossos filhos ser mais inteligentes que a gente e assim, consequentemente. Mas o que está refletindo aqui não é bem isso, né? A IA realmente às vezes deixa as nossas mentes mais preguiçosas, né? Então a gente acaba não formulando, não construindo, né? E a construção ela é essencial para você fazer uma síntese, para você fazer um cálculo matemático. Eu preciso construir uma ideia, né? E é algo que não está acontecendo nessa geração. Então, cabe a nós, como educadores, a estar incentivando isso. Vamos fazer uma pergunta, sim, para IA? Vamos, mas vamos fazer uma pergunta sábia? Vamos ver se aquilo lá está certo? Vamos pesquisar novamente? Né? Exatamente. E a gente falando assim, parece que a gente está trazendo a educação só para crianças ali maiorzinhas, para jovens, adolescentes. Mas não, né, Bárbara? Porque existe muita questão na educação, por exemplo, infantil,
o processo, como é que vocês veem essa questão? Ele é mais importante que o resultado? Porque na educação infantil, por exemplo, ali na idade, vou colocar da minha filha, primeiro ano do ensino fundamental Sim. ali, tá aprendendo ainda. Hoje ela tava em semana de prova, dela, mãe, você não tá entendendo. Primeiro ano a prova é muito difícil. Eu falei, imagino, é muito difícil, Sim. né? Mas como que vocês veem isso também? Porque eu acredito, meninas, e me corrigem se vocês acham que eu esteja errada, que não é sobre só usar ou não a IA, mas é como os pais vão incentivar também esses filhos. E esse incentivo, ele precisa acontecer no processo. Exatamente. Porque assim, a IA, o que ela tira da pessoa? A dependência. Né? Assim, ela cria dependência, na verdade. Ela tira a criatividade, tira aquele processo de fracasso, de frustração que a gente precisa, que ao longo do processo isso vai sendo gerado de forma até para poder criar conhecimento, criar as habilidades necessárias, porque a gente precisa do resultado, mas o resultado ele vem de acordo com esse processo sendo desenvolvido. Os pais, eles querem o resultado, mas eles não querem sofrer o processo. E o processo causa dor muitas vezes, porque tem a frustração, você tem que voltar, você tem que corrigir, dá trabalho, porque não é de uma forma automática. Você não tem um aluno já que ama estudar, porque está desenvolvido, porque sabe tudo que aquilo está acontecendo na série escolar dele, ele entende, né? Mas hoje em dia, será que essa geração está pronta para passar por esse processo? Essa IA não está tirando isso de uma certa forma, facilitando esse processo e criando pessoas dependentes do futuro, né? Porque hoje você pode até achar muito legal, como na minha época também, colar, né? A gente acha que está ganhando. Espertos, né? Nós somos espertos, nós estamos ganhando, porque olha só, eu consegui. Mas lá na frente, o dia vai chegar para você, né? E será que esse dia você vai estar preparado? Mas cabe aos pais justamente criar essa consciência e observar o filho. Porque hoje em dia os pais estão delegando tudo. Os pais entregam para o Kumon, entregam para a escola, entregam para natação, para aula de piano, enfim. Mas eles estão acompanhando, eles estão presentes. Não adianta estar entregando o filho sem estar presente. Isso faz parte também do processo deles de ser pai. Porque o processo não começa da criança, é do pai também. Ele tem que ser educado. Ele tem que saber a hora certa de falar não, né, para poder ter o resultado. Ele tem que ser firme na hora que precisa. Então, assim, ele tem que ter essa consciência. Porque senão fica realmente ao léu. E aí quem que é o culpado? É a escola só? É o Kumon? Quem que é o culpado? Né? E assim, eles vão atrás do culpado, porque o que eles estão querendo é o resultado. Só que o resultado não é o fim. Né? A gente pensa assim, o resultado é o fim, mas o meio é o mais importante. O processo para desenvolver isso vai criar crianças fortes, corajosas, independentes. É isso que nós estamos tratando, né? Buscando. Que não é fácil. Não é fácil, exige rotina, né, Exato. Simone? Exige rotina? Exige muita rotina, porque o processo ele está intrínseco na rotina. O que eu acho sobre essa imersão na tecnologia com a parte da educação infantil, nós estamos num paralelo entre o protagonismo das pessoas e, ao mesmo tempo, uma massa fazendo as mesmas coisas que foi o que foi falado aqui. Todas as pessoas hoje, elas querem ser tratadas de forma especial, com resultados positivos de forma independente. É muito importante você ser único, especial, e realmente é. Mas o processo para chegar nessa, chamamos de gourmetização, vamos chamar assim, para a gente poder entender um pouquinho mais, isso daí traz uma coisa muito mais específica, um estudo muito mais específico, um processo muito mais alinhado ao resultado independente. E a gente gerar isso esperando que a inteligência artificial ou que todas as pessoas que dão apoio para aquela criança, para que ela chegue nesse protagonismo todo, eu acho que isso é um caminho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso. A gente tem que colocar muito essa pergunta. Se eu quero que o meu filho tenha resultados de forma de protagonismo, que ele seja o protagonista da vida dele, será que ele estar utilizando a inteligência artificial para responder tudo, como toda a manada está fazendo, vai deixá-lo assim, com esse aspecto de protagonista da própria vida dele? O que eu acho que nós estamos numa fase em que estamos tendo que dar uma educação da tecnologia para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos funcionários, porque a tecnologia ela está aí, ela é excelente. Nós nunca tivemos uma tecnologia tão maravilhosa, tão acessível, comunicação, informação, e tem muita coisa boa. As pessoas também falam muito mal também, mas tem muita coisa boa. Com certeza. A questão é
como utilizar essa comunicação que está na palma da nossa mão, 24 horas e praticamente de graça. Até que ponto, o que nós vamos fazer com tudo isso, né? Nós sabemos, as nossas crianças hoje, elas sabem de tudo e não sabem de nada ao mesmo tempo. Elas têm tudo na cabeça. Elas falam, tia, eu já vi, eu já ouvi falar, eu já sei que é isso, eu já ouvi falar disso. E ao mesmo tempo você pergunta coisas e eles ainda não sabem. Então, nós temos que trabalhar para que a educação da tecnologia seja mais um olhar específico na vida da educação dos nossos alunos e filhos, para que eles possam usufruir dessa ferramenta de forma positiva, trazendo para eles bons resultados, e assim a gente tem esse protagonismo, essa independência de um ser humano que está sendo construído e passando por esse processo, passando pelo processo de ter a informação da mão, mas não copiando, como as nossas colegas falaram aqui, e sim usufruindo com criatividade, coragem, entendimento daquilo e se apropriando daquilo. A educação está bem complexa. E você citou uma situação que é importante. A gente tá aí colocando que o vilão não é só a inteligência artificial, né? É importante trazer isso também. Mas tem um ponto que eu acho que é fundamental na educação, se tratando aí da educação infantil, educação das crianças, que é a presença da família, né? Hoje, assim, como é que você vê isso, Simone, dentro da tua unidade, ou até mesmo como conselho, né, para quem tem aí crianças pequenas? Qual que é o papel desses pais e a importância visível de uma família presente na vida educacional, seja num Kumon, seja numa escola de alfabetização, seja em qualquer outro curso? Isso muda mesmo? Olha, isso muda muito. Nós estamos hoje, 2026, numa época muito, muito evoluída, vamos chamar assim, né? Nós temos acesso a várias coisas, as famílias estão com rede de apoio, com assistência, com informação. Nós temos cursos, né, que são acessíveis para as famílias, para que elas possam ter cada dia mais propriedade para poder estar instruindo as crianças. O Kumon é uma ferramenta maravilhosa para as famílias hoje, mas você sabe que aquela raiz, sabe aquele ponto, o feijão com arroz? Aquilo ainda não mudou. As crianças ainda não mudaram, porque nós não estamos falando de robôs, nós estamos falando de crianças. E as crianças, as famílias, elas ainda são a essência da família. E a construção da base, desde pequeno até a adolescência, ainda é fortíssima a presença da mãe e do pai, das pessoas que estão ao redor, para construir a parte intelectual, reforçando toda a parte do convívio das famílias, das virtudes, dos princípios. E isso daí ainda não mudou, e eu, Simone, não consigo ver ainda uma forma de mudar. Isso ainda é muito importante, faz uma diferença. Nós que trabalhamos com educação, nós sempre que estamos estudando casos de alunos, que estamos fazendo algum curso relacionado a isso, muda muita coisa. As metodologias mudam, a gente evolui muito, mas essa questão do envolvimento da família é muito fundamental, muito fundamental. Então hoje, por exemplo, tempo de qualidade, presença, quando os pais estão presentes com os filhos, isso daí faz diferença no processo intelectual dele, de aprendizado e os resultados. Porque os pais, como a Bárbara citou aqui, os pais hoje, eles estão muito, mas muito conectados aos resultados. Eles querem muito que os filhos deles sejam assim, assado, eles já vêm com aquela cartilha pronta. Mas qual o processo de chegar até lá? A família é a base. A família é o principal, se não... É um ingrediente, né, fundamental para esse resultado. Você estar com aliados, com um suporte, ainda não é o suficiente se você não estiver de fato presente com o seu filho. E essa presença, ela não é só nesse sentido de cobrar. Eu falo assim, a minha filha estuda na unidade da Bárbara, né? E essa semana que ela tá na semaninha de provas, ela tá com as cadernetas lá do inglês dela para fazer. Aí ela assim pra mim, mamãe, tenho muita tarefa, mamãe, eu tenho muita coisa. Você viu meus livros? Eu tenho que estudar muito. Eu falei, sim, que foi até uma coisa que a gente já conversou, né? Uma coisa é a sua escola, outra coisa é seu Kumon, e você tem outras responsabilidades além da escola, além do Kumon, e você vai fazer todas. Eu acho que também a gente ensinar isso para os nossos filhos. Não sei, o que você acha, Neia? Os filhos, eles precisam saber o que eles vão fazer.
né? Eles precisam saber da rotina deles. Então isso tem que ser muito bem organizado dentro de casa. Ter uma rotina já fixa, para que aconteça essas atividades nos horários determinados. Então, é necessário esse acompanhamento dos pais. Em relação à cobrança que você estava falando, nós como mães, né, como pais, a primeira coisa é chegar em casa depois de um dia de trabalho. E aí, cadê a tarefa? Você Quero fez? ver sua agenda. Quero ver, né? A gente não é capaz de falar assim, como foi o seu dia hoje? Como que aconteceu? Como você fez o seu dever de casa hoje? Mostra pra mim, mostra como que ficou. Poxa, filho, olha, ficou faltando essa página. Vamos fazer agora comigo? Então, eu tô ali, eu tô presente. E eu converso muito com as mães, assim, em encontros, aniversários, e eu percebo algo, assim, que é errado, mas é unânime. Eu não tenho paciência. Eu vejo que a criança tá errando, já começa a me dar um nervoso. Gente, a gente já teve 6 anos, já teve 7 anos. 2 mais 2 já foi difícil pra gente no passado, não é? Sim. Então, falta um pouco dessa sensibilidade também, de alguma forma. Não sei se a palavra seria sensibilidade. Como é que vocês... Eu acho que é porque a gente está muito acostumado com o Acostumado. imediatismo, sabe? O áudio 2.0 no WhatsApp, é um remédio para emagrecer, ou é, sei lá, tudo muito, tudo para resposta é para já. E aí o processo da educação não é assim, não é nesse miojo, sabe? Ele é um processo e por isso que é tão importante esse processo, né? Eu não sou contra nenhuma outra forma, mas eu acho que a gente precisa trabalhar de uma forma que usa essas ferramentas, né? Seja, por exemplo, para emagrecer, mas também entender que existe um processo ali. Você, por mais que você utilize de alguma forma, você também precisa dedicar do outro lado, né? Não é só tomar Não o é remédio, só, né? Você tem exatamente. que fazer a sua parte com alimentação, com atividade física. E na educação a mesma coisa, né? Por mais que, por exemplo, tem pais que colocam numa aula de reforço e acham que é o suficiente. Né? E acha que já estou fazendo a minha parte porque eu estou pagando uma aula de reforço. E a gente entende que não é só isso, né? Tem que ter todo um acompanhamento, tem que ter a participação muito ativa da família nesse processo. E essa questão da presença, ela também vai muito, né? E eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, sobre essa questão individualizada do aluno. E o Kumon tem muito disso, né? Você tá ali com outras pessoas fazendo, mas você tem o seu ritmo, o seu momento, não tem nada acelerado. Isso vai contrapor tudo que a gente vem brigando, né? Esse vai, tem que ir rápido, tem que aprender. Essa parte também é positiva, assim, é uma forma também do que vocês utilizam enquanto orientadoras, né, do método Kumon, mas isso também é pra vida, né? Vamos fazer o meu ritmo? Com certeza, isso. Porque assim, cada aluno tem o seu ritmo, né? Cada pessoa tem uma forma de aprender. Então a gente tem que respeitar isso também. Então no Kumon a gente usa até o ponto de partida fácil para poder pegar o ritmo desse aluno, para poder alinhar essa rotina dele de fazer as atividades diariamente. Então a gente trabalha para que esse aluno seja formado, o processo tem que ser vivido, né? O passo a passo tem que acontecer. Para ele poder chegar, então a nossa intenção é fazer o quê? O aluno entrou, é fazer dele um aluno adiantado, que a gente chama. Só que eu preciso entender como esse aluno funciona. Até mesmo, será que ele funciona na competição, ele é competitivo? Será que ele precisa de um elogio? Será que ele precisa... O que esse aluno precisa? Como ele funciona? Então, o processo, ele é individual. Então, eu preciso saber como esse aluno vai funcionar para a gente poder fazer com que ele cresça. As características, né? Isso é muito importante. E a gente vem, assim, no mundo também, hoje, de muita competição. E isso tem que ter um cuidado também, né? Nesse sentido, para você não colocar essa criança numa situação desagradável, de ansiedade, exatamente. E eu acho que a competição também é muito dos pais, sabia? Não sei, assim, eu posso estar enganada, mas parece que você está conversando, parece que é assim, nossa, minha filha não dormiu nada. A minha não dormiu mais ainda, né? Não é assim que a gente tá hoje, né? Simone, como é que você vê esses pontos, assim, que a gente precisa também dar uma lapidada de alguma forma, né? Eu vou falar um pouquinho para você sobre como que funciona o Kumon em relação à competição, que eu acho que é uma coisa tão atual, e o Kumon já está há mais de 70 anos. Então, o Kumon está há 70 anos. O Kumon está há 70 anos no mundo, já trabalhando essa parte do individualismo
trazendo a competição de você consigo mesmo. Eu acho isso uma das coisas mais lindas do Kumon. E que é tão atual, é você estar sempre hoje melhor do que ontem e amanhã você estará melhor do que hoje. Essa questão de você estar sempre buscando a sua melhor versão é uma coisa muito atualizada que os pais estão querendo, só que de uma forma diferente. Você querer que seu filho seja o melhor, o número 1 e competir em tudo, igual você falou, realmente é uma realidade. Você traz uma situação e o pai já fala, o meu é pior. Se ele é pior, ele é pior ainda. Ou se ele é melhor, eu quero que o meu seja melhor. O meu filho falou com 1 ano. Não, o meu filho falou com 9 meses. Não, o meu filho falou com 10 meses. Então a gente não está olhando para o individualismo da criança, para a peculiaridade dele, mas o Kumon trabalha isso todos os dias no projeto, na programação, e que é uma coisa, olha, extraordinário. Quem puder algum dia conversar com pessoas que fazem, por exemplo, você, Júlia, que a sua filha faz, o Kumon, as pessoas têm uma essência dele, mas quando você conversa de pai para pai, você vai sentir na fala de um pai que o filho dele teve um jeito diferente dentro do Kumon, que foi examinado, estudado e aplicado só para o filho dele. E esse contexto da família, o contexto da escola, o contexto do dia a dia, da rotina da criança é levado em consideração. Vocês estavam falando agorinha sobre a sua filha ter provas e que daí ela já tem atividades extracurriculares. Você sabe que nós estamos passando para os nossos filhos o processo de aprender, por exemplo, gestão do tempo. Isso é uma questão que o Kumon trabalha muito. Eu tenho uma vida, eu tenho uma rotina e de repente eu tenho uma semana de provas. O que eu vou fazer? Eu vou parar? Nós que somos mães, nós temos uma rotina, nós temos a nossa vida, a gente já tem um monte de coisa para fazer, certo? Exatamente. Aí de repente o seu filho fica doente. O que você vai fazer com a sua rotina? O seu filho está na semana de provas, o que você vai fazer? Então isso a gente trabalha com a criança lá no Kumon para que ela tenha, por exemplo, uma agenda, um planner. A gente induz a criança para a criança ser eficiente nas atividades, que ela gaste menos tempo, para que ela consiga, além de fazer as atividades da tarefa do Kumon, que ela também consiga estudar para a prova, que é um grande diferencial, uma criança que consegue lidar com o tempo, que é um desafio até para nós adultos nos dias de hoje. É muito, né? E não é só isso, né? Lá na unidade, não sei se isso é uma regra geral, é uma escolha de vocês, tem a questão do dinheiro, né? Geralmente eu acho muito legal isso, porque a Clarice, ela quer uma canetinha, aí ela fica assim, pra Cláudia, quanto que falta? Aí a Cláudia, ela não fala, ela fala assim, e ela custa tanto. Aí a minha filha, mãe, eu tenho isso, ainda falta, né? Falta. Aí ela, ai meu Deus, eu tenho que vir semana que vem. Então assim, você acaba aprendendo. Eu falei, aí a gente brinca, eu falo assim, mas tem outra coisa aqui, por que você não compra? Não, mãe, eu quero isso. Eu acho isso muito legal, porque é uma educação também que falta nas escolas, que é a questão financeira, que hoje a gente não vê as escolas trabalhando isso, né? Mas nessa questão financeira, a gente trabalha outra questão. Você produz. Produz também, né? Porque Exatamente. você, como pessoa, assalariado, funcionário, empresário, você produz, você tem o seu dinheiro. Então a gente quer passar essa mesma visão, que não adianta você não fazer nada que você vai ganhar. Você tem que produzir para você ser merecedor daquele dinheiro. É além. É umas mensagens subliminar, assim, por exemplo, super. Paciência é uma das coisas que mais a gente escuta falar no Kumon. O meu filho não tem paciência, eu não tenho paciência como mãe. E isso a gente vai desenvolvendo com essas pequenas atividades que a gente vai introduzir. Você sabe, estava falando dos filhos, né, do seu filho. Os meus filhos fizeram Kumon e o meu filho sempre fala hoje, mãe, a coisa mais linda, sabe? Aquilo que mais lindo mesmo que eu aprendi no Kumon foi o hábito de estudar todos os dias. Ele tem 23 anos e estuda todos os dias. E não é um peso para ele, não é uma sobrecarga. É um hábito que foi desenvolvido. É porque tá na rotina. Tá na rotina, e foi um hábito mesmo, né? A disciplina é muito difícil. Para nós adultos, vou levantar todos os dias, 5h30, vou pra academia. A gente levanta na segunda, na terça, na quarta não quero mais, na quinta já tô quase dormindo até as 7 horas, assim vai. A criança, o que a gente trabalha no Kumon? A disciplina. Fez a tarefinha? Fez hoje? Ai, que legal, parabéns. Não vai esquecer amanhã, no mesmo horário, vamos fazer? Então vai, para poder criar o quê? A disciplina. Né? Você imagina essas crianças com disciplina desde já, como serão como adultos? Muito melhor do que nós. Exatamente. E a educação é aquela coisa de preparar para a vida, né? Não é pro agora, não é pro imediato, não é para aquele resultado de passar na prova.
É isso, né? Isso, com certeza. Antigamente, né, as profissões, elas parecia que só algumas que tinham que continuar estudando. Aham. Médico, advogado, parecia que só essas. Hoje, você pega um cabeleireiro, o tanto que eles estudam para estudar sobre forma de rosto, tem uns que estão famosos aí no mundo todo, porque conseguiram desenvolver um método mostrando que cada pessoa é única. Então, assim, eles estudaram para aquilo. Então, assim, hoje toda profissão, se quer se diferenciar na vida, ela precisa ter a educação como forma diária, né, na sua vida. Educação não é só até o ensino superior. É Não. pro resto da É pra vida. vida. É pra vida. É pra vida. Meninas, o nosso tempo tá acabando, mas eu queria que cada uma aqui, pra hoje e sempre, Aline, eu queria que você falasse o que é educação pra você e como é que você espera esse futuro. E vocês também, meninas, depois da Aline, cada uma vai falar um pouquinho. Olha, a educação para mim, hoje e sempre, ela é fundamental, ela é importantíssima. Eu quero muito que todos os pais, adultos, crianças e alunos possam colocar como prioridade. A educação, todo mundo fala isso, né? Parece até um clichê, a educação ninguém tira de você. Mas se você puder dar o melhor para o seu filho, visando o futuro, invista na educação. Né? Educação, ela é sempre assim um processo, né? E a gente não quer às vezes viver o processo. É como a gente falou, a gente quer muito resultado. Então, viva o processo, o dia a dia, né? Crie essa disciplina, crie a rotina e todos conseguem, né? Não é um passe de mágica, é ter essa disciplina mesmo diária e todo mundo vai ter os seus objetivos alcançados, mas viva o processo. Não é fácil. Rapadura é doce, mas não é mole, né? Não. Ou é isso, né? É isso. Falei certo. Falou. Simone, com você. Eu acho não, né? Muitas pesquisas provam que a evolução em vários setores de um país, vamos chamar, por exemplo, a China, os Estados Unidos, vem da educação. O Japão, que é onde nós temos a nossa base no Kumon, né? Os nossos princípios vêm de toda uma cultura que é tem muita referência na educação. Então, acreditar na educação, para mim, é hoje o ponto principal, inclusive que eu gostaria de deixar aqui como uma mensagem. E no Kumon, essa educação é uma educação baseada em patamares de países de primeiro mundo que nós podemos proporcionar para os nossos brasileiros. Então, a minha mensagem é: educação transforma, a educação muda uma sociedade, a economia de um país, e o Kumon tem essa base muito forte. É isso aí, Bárbara, sua vez. Para mim, educação é transformação. Realmente é você poder sair de uma base e não eu falo assim, não tem nível superior, nível de hierárquico, não é nível social, é condição, é decisão. Você transformar a sua vida através da educação. Então, assim, eu sou de família que veio sem muita educação e que através da educação pôde transformar a sua vida econômica, social, mudar a vida de uma pessoa, de uma família, de uma geração. Então é um poder de transformação. É isso aí. E você sabe que você estava falando, Simone, eu lembrei, eu tô aqui me exibindo, né, contando que eu tô fazendo uma aula de língua aí chinesa, chique demais, chinês. Tô sofrendo, né, a gente tá sofrendo em sala de aula, mas uma coisa muito interessante que o professor fez no primeiro dia de aula foi pedir, assim, a gente chegou, cada um procurando uma carteira e tal. Aí ele falou assim: gente, eu preciso que vocês me ajudem. Eu quero 4 fileiras aqui, ó. Me ajudem a arrumar essas carteiras para que elas fiquem 4 fileiras. E aí a gente achou que seria alguma dinâmica, alguma coisa que teria, né? E aí ele falou assim: olha, o negócio é o seguinte, eu não me interessa como o professor deixou a sala. A gente vai arrumar a sala. E isso é um aprendizado, porque vocês aqui não estão aprendendo só língua, vocês estão aprendendo cultura. E cultura, né? Vocês vão pro Japão, vocês vão pra China, é organização. É assim, ó, é arrumado. Ninguém aprende aqui comigo de qualquer jeito, desajeitado, com a mesa toda suja. Então podem arrumar tudo aqui. E aquilo foi um choque, porque eu tô falando de uma turma que tem jovenzinho de 20, como tem aluno de 38, 40 anos, né? Que faz muito tempo que não pisa mais numa sala de aula.
Então, quando você percebe que a educação, ela tá nos pequenos detalhes, eu vejo, assim, que o resultado é muito maior, Sim. né? E aí você fala assim, nossa, mas eu nunca pensei, né, em arrumar, assim, né, sei lá, uma sala de aula. Eu levo minha filha no colégio, tá lá, as crianças, gritando, né? Aí você fala, gente, olha a importância, o silêncio, que eu brinco pra Bárbara, qual que é o remédio que vocês dão aqui no Kumon? Porque eu chego aqui, a sala tá cheia e não tem ninguém gritando. Eu quero levar pra minha casa esse remédio. É o silêncio, né? Muito Gente, bacana. muito obrigada, tá? Eu gostei muito de conversar com vocês, o nosso bate-papo. Sintam-se convidadas para mais vezes estarem aqui, porque educação é algo muito bom, que a gente precisa sempre estar aí falando, educando, ensinando, e eu também vou aprendendo, porque eu não sou boba nem nada, né? Eu chamo só gente que me ensina. E a você de casa, eu espero que você também tenha aprendido muito com essas mulheres aqui maravilhosas, todas orientadoras do Kumon Várzea Grande. Kumon Jardim Petrópolis. Kumon Avenida Bandeirantes, em Campo Grande, MS. Uau, que chique, olha! Kumon Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Muito chique. A Bárbara é Kumon Várzea Grande, Jardim Aeroporto, né? Jardim Aeroporto. O mais bonito da região, Olha só, não tem gente que vai ficar lá de Várzea Grande. lá de Várzea Grande, É o meu. Gente, obrigada aí pela sua audiência. Hoje sempre fica por aqui. Lembrando, nossa programação acontece toda segunda, quarta e sexta, às 11 horas da manhã, no canal do YouTube do Hoje Sempre. E você também pode acompanhar o reprise aqui na Estúdio 8, no canal da Estúdio 8 Creative, toda quinta-feira. Um grande beijo para você. Continue acompanhando a nossa programação. Aproveita, se inscreva no canal e conheça muitas histórias que vão te ajudar hoje e sempre. Um grande beijo.